Então vamos lá, pessoal, mais um podcast Alemão Futebol. Olha, Alemão, a gente mudou um pouco o programa hoje aqui. A gente estava trazendo o pessoal que ou atleta, ou ex-atleta, ou jogador, ou ex-jogador de futebol. Mas nós estamos trazendo um assunto aqui que você pode procurar aí na internet, você vai achar pouquíssima informação, mas é extremamente valioso você saber sobre isso. A gente vai falar um pouco sobre o direito do desporto, aí, falar sobre contratos, sobre as leis que regem aí o profissionalismo com relação ao futebol, seja o clube, seja o atleta. E nós estamos aqui com uma pessoa que sabe pouco, né, Alemão, sobre isso aí? Tal de Oswaldo Cestário. Não sei se vocês já ouviram falar desse doutor. Ele está aqui na nossa frente e vai elucidar muitas causas aí pra gente, né, Alemão? Nossa. Que bacana, hein, cara? Que honra, hein? Você tá louco, que honra, rapaz. hein, Nilson? Que honra a gente poder receber o Dr. Cestário aqui. Muito obrigado, doutor, pela sua disponibilidade, né? Aquilo que a gente tem falado aqui, né? O objetivo nosso aqui é mandar informação, passar informação para as pessoas, e a gente traz aqui pessoas que têm realmente know-how para poder passar uma boa informação, uma informação verdadeira daquilo que acontece no dia a dia, né? No nosso meio do futebol, principalmente. Com certeza, né, Nilson? Vai ser um papo, além de ser um papo muito bacana, Sim. vai ser um grande aprendizado para mim, eu acho que para você também. Com certeza. O pessoal que vai estar acompanhando, certamente vai ser um grande aprendizado. Doutor, muito obrigado. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, tá bom? Eu que agradeço, Alemão, Nilson. Falar, né, irmão, que durante a sua passagem pelo Londrina, você sabe que eu fui presidente do Londrina, e a gente acompanha de longe, fica torcendo muito, parabenizar você por todo o trabalho que você fez, né? E sempre torcendo por você. Vi você jogar na época que você jogava, né? Vi você surgindo no Londrina, inclusive, né? Uhum. Então a gente fica muito feliz de estar aqui. Vamos aí, vamos bater um papo sobre isso. Tem muita coisa, acho que interessante para a gente falar. Exatamente. O Muito senhor, bom. como ex-presidente, né? Teve a sua contribuição com o Londrina, e tem várias contribuições que eu vejo na questão jurídica, né, que o senhor defende aí também. Vira e mexe a gente escuta, né? Sim. Doutor Oswaldo Grandes clubes do Brasil todo. Né? tá defendendo Londrina e inúmeros clubes aí pelo Brasil afora que o senhor defende aí, com certeza. A última com Londrina foi contra, né? Eu estava pelo Brusque naquele caso do Celcinho, a torcida ficou meio bronqueada comigo, né? Ué, mas é uma questão de, Ossos do ofício. de momento ali. É igual eu falo, doutor, que jogador não pode declarar amor a um clube. Sim, hoje em dia não pode. Não pode, né? Porque amanhã ele pode estar no clube, ou ele cria até uma própria antipatia de uma forma geral. E assim é profissional. Claro. O senhor é desse jeito, eu sou desse jeito. A gente fala o que é, trabalha da mesma forma, mas as pessoas, alguns entendem, outros não, né? Mas faz parte, é osso do ofício, isso daí. Eu também nunca disse aqui que eu torço por Londrina e por Corinthians. Nunca falei isso. Tá? Só em todos os programas. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Mas bacana, ó, vai ser muito bom mesmo. Então, vocês que estão em casa aí, já vão ativando o sininho do nosso programa e do podcast do Alemão Futebol. Se inscreva no canal, porque só tem programa show de bola de verdade, com informação relevante para vocês aí. Então, não deixe de participar, se inscreva de verdade. E assiste o programa inteiro, Assista né? Isso é importante tudinho, também, né? Durante todo o programa surgem coisas importantes também, né, Alemão? Exatamente. Hoje mesmo a gente tem uma lista enorme de perguntas aqui e todas elas voltadas para quem está aí com um filho que quer ingressar na carreira do futebol, né, que a gente já falou sobre ser profissional no futebol. Mas como é que entra essa questão jurídica? A gente fala bastante aqui, doutor, que existe bastante gente que se aproveita da situação de alguns meninos, de alguns jovens e tal, por falta de informação. Até eu comentei no passado aqui, talvez a pessoa com menos uma situação financeira, até comentei, né, ou de menos acesso à informação e tal. O Alemão até me complementou na hora e falou, não, Nilson, às vezes é só falta de acesso à informação mesmo, isso não tem a ver com a situação, a questão social da pessoa, né? Não tem nada a ver com relação a isso, é uma verdade. Então, e a gente procurou bastante informação na internet e tem muita coisa desencontrada e a gente não é técnico, não sabe falar aí sobre juridicamente o que é a verdade ou não. Então, é o momento da gente esclarecer. Um ponto que é importante, a gente vê as perguntas que o pessoal mais faz para a gente. Com quantos anos é que eu posso assinar um primeiro contrato aí para ser jogador de futebol? É de fato aos 14? O que está inserido nisso? Como é que funciona? Na verdade, assim, você pode ser federado a partir dos 12 anos de idade, né? Você pode ser federado. Mas nós vamos dar um exemplo muito clássico aqui, que recentemente ficou todo mundo falando, que é do Endrick, do Palmeiras. Uhum.
ficou todo mundo falando, o Endrick não pode jogar, não pode jogar. Aí o Mundial, podia levar o Endrick para o Mundial. Uhum. E o Endrick tinha 15 anos ainda, né? Sim. Então, em julho, salvo engano, ele completou os 16 anos e pôde assinar o primeiro contrato profissional com o Palmeiras. Porque hoje em dia, até tem questões de julgamentos, por exemplo, que a categoria é amadora. Você pega lá uma súmula, categoria amadora, sub-17. Uhum. Aí você vai olhar na súmula, Tem um monte de profissional. tem 90% é tudo é tudo profissional. Já. Isso mesmo. Por quê? Porque o clube tem que se resguardar, porque senão ele pode perder o jogador a qualquer momento, o jogador pode ficar livre e ir embora assinar com outro clube. Certo. Então, assim, tudo isso, hoje em dia, o futebol virou, principalmente das últimas 2 décadas, aí virou um comércio também. Sim, com certeza. Então, assim, é um negócio, né? hoje você vê, tem jogadores que a gente vê atuando na Europa, que às vezes até são convocados e a gente nunca ouviu falar. Por quê? Porque saíram daqui muito novos. Uhum. E aí tem a questão, por exemplo, isso que você me perguntou, que eu estou citando o caso do Endrick. Sim. Ele teve que esperar fazer os 16 anos para assinar o primeiro contrato. E aí tem uma outra questão agora, o pessoal fala, vai ser vendido também, vou citar o Endrick, que está em alta. Quando que ele pode sair para jogar no exterior? Só a partir dos 18. A gente vai lembrar também do caso do Pato. Quem não se lembra do caso do Pato? Sim. Que foi vendido e teve que esperar completar os 18 anos para poder jogar pelo Milan. Pelo Milan foi. Né? Sim. Então, assim, essas questões, elas são assim, o grande público em geral às vezes não sabe. Então, o que, que acontece? O garoto, às vezes, também, essa questão de levar garoto para a Europa ou qualquer outro país aí, asiático, alguma coisa. Então, isso tem que tomar muito cuidado também, porque os pais precisam estar atentos nisso aí, porque tem muita gente que se aproveita da situação dos garotos. É verdade. Então, assim, tem muita coisa nessas categorias de base que a gente tem que tomar cuidado, né? Uhum. Mas Nesse caso, desculpa, Nilson, nesse caso específico aqui, eu estou falando porque eu tô mexendo com essas situações que eu estou vendo perto de mim. Como que o pai pode se resguardar dele colocar o filho dele nas mãos de empresários, de agentes e tudo mais, para levar o filho para fora do país? Ele tem alguma forma que ele possa fazer algum tipo de contrato com esse agente? Ele tem alguma segurança que ele possa ter para não simplesmente colocar o filho dele na mão de algum e falar, compra a passagem está aqui, a passagem de ida e volta, muitas vezes, às vezes a passagem só de ida, mas além da passagem de ida e volta, por exemplo, ele tem algum documento, alguma situação que ele possa se resguardar um pouquinho mais? Alemão, tem sim. Por exemplo, primeira coisa, puxar a sardinha para o lado nosso, né? Contratar um advogado especializado. Hoje, quando eu comecei, logo que eu saí do Londrina, que eu comecei a fazer processos desportivos, haviam muito poucos advogados. A gente tinha lá no Rio de Janeiro 4, 5 advogados que eram os dos grandes clubes que a gente contratava. Hoje, inclusive, existem cursos especializados para isso, tudo. Depois eu vou até fazer aqui um merchan de um curso que eu tenho na internet, né, legal. sobre isso. Então, assim, de como ingressar no mundo desportivo, é para todo mundo que está, desde profissionais, atletas, todo mundo que está querendo saber um pouco mais sobre isso. Então, primeiro, contratar um advogado especializado. Tá. Se você não tiver condições financeiras, tudo isso, o que eu sugiro? No site da CBF, por exemplo, tem lá uma relação que você entra, não tem custo nenhum, você entra lá, você vai ter a relação dos intermediários e das empresas que são intermediárias também. Então, você vai perguntar para essa pessoa, você é intermediário cadastrado? Porque se você for cadastrado na FIFA e na CBF, você já tem ali, porque o que acontece? Todo mundo que faz o curso de ser intermediário, ele tem que fazer um seguro, é obrigatório fazer um seguro, ele faz tipo uma caução lá na CBF, quando ele faz isso, e o que acontece? Essa pessoa estando cadastrada, fica mais fácil depois de você buscar os seus direitos de alguma possível, uma eventual aí questão jurídica que surge. Certo. Tá? Então, esse é um segundo ponto que eu acho que é interessante. Você pode buscar, entra no site da CBF, coloca lá intermediários. Aí vai aparecer uma relação enorme de intermediários, Licenciado, pessoa física ou jurídica. E certo. todo mundo é licenciado, todo mundo está ali cadastrado. Certo. Aí vamos dizer que essa pessoa, e tem muitos que não são. Então, aí vamos dizer que essa pessoa não é nem cadastrada lá. Então, você já fica meio pé atrás. Por que o cara não está lá? Por que ele não está lá? Se você está mexendo com o jogador, por que você não está? Ainda não deu tempo, aquela coisa que, né? Que eu já ouvi muito também. Então, a gente pega isso diariamente.
Aí sim, então aí eu indico o seguinte, contrata um advogado, faz um contrato particular, entendeu? Que, mesmo que não tenha validade desportivamente falando, mas civilmente você vai estar resguardado. E aí criminal, outras situações também. Certo. Então essas são assim alguns cuidados que eu manteria, mas a princípio, se a gente tem um monte de gente que é cadastrada, um monte de advogados que são especializados, eu aconselharia você não ir na onda desse primeiro que chegar ali, não. Às vezes a pessoa até é séria, mas seria interessante que ele se associasse a alguém que fosse intermediário cadastrado ou que tivesse um advogado que pudesse dar essas instruções. Entendi. Se você está em busca de segurança, eu acho que esse é um ponto do profissionalismo é extremamente importante, né, Lemão? Por mais que a pessoa, de repente, tenha uma boa vontade, quer ajudar, quer contribuir na carreira, ali, de repente, do menino, sendo um agente, mas se ele não se preparou bem para isso, né? Não tá, ele pode, inclusive, mesmo tendo boa vontade, acabar cometendo alguns equívocos ali que podem prejudicar depois, futuramente, esse atleta, né? Exatamente. Você fez o curso de marketing da CBF, né, Fiz, Nilson? a CBF é O casa. Nilson fez o curso de Marketing e marketing da vendas no CBF, né? Eu acho que isso, com certeza ele ouviu coisa que ele já sabe, mas com certeza ele ouviu muita coisa que ele não sabe e as coisas que são atualizadas, então ela é sempre bem-vinda, né? Eu estou fazendo a licença B da CBF, eu não consegui terminar ainda. Eu comecei na pandemia, não consegui terminar ainda, mas assim, eu tô fazendo, estou em fase de finalização do curso. Então, assim, né, as pessoas têm a opção, né, doutor, de fazer. E ela vai melhorar o próprio agente mais comum, o agente que está começando, né? Eu tenho um monte aqui em Londrina que eu conheço, que os caras estão começando a mexer com agenciamento de garotos, mas talvez se eles não tomarem esse rumo de se prepararem, de ter uma licença, de ter uma liberação, talvez eles vão correr um pouco de dificuldade na própria carreira deles, né? Os próprios agentes. E se eles tiverem essa oportunidade e fizer esse credenciamento, fizer o curso, rapaz, com certeza a carreira dele vai alavancar. Com certeza ele vai ter muito mais crédito para qualquer garoto ou pai de garoto colocar na mão dele para ele poder trabalhar, né, doutor? Isso é importante. Eu tive um amigo aqui de Londrina, uns anos atrás, eu já estava no Rio, ele falou, eu quero começar a mexer com garotos e mandar para o exterior, tal. Eu falei, olha, primeira coisa, você tem que se estruturar, e você tem que estudar, e você tem que buscar profissionais que trabalhem com isso. Porque senão você vai, de repente, investir em algum garoto e dali a pouco vem um grandão, que a gente chama, que já está estruturado e vai pegar esse garoto seu e você vai ficar vendo navios e aquilo que você investiu você vai perder. Então, assim, o que eu aconselho para esse pessoal que está mexendo, procure um profissional, primeiro, que vai te dar toda a orientação. Segundo, vai buscar conhecimento, igual você falou que está fazendo a licença B. Você precisa disso como treinador que você é. Sim. Né? Porque hoje você não... já deu uma afrouxada nessa situação, porque quando surgiu a questão aí do treinador ter a licença ou não, agora já deu uma afrouxada, mas assim, você precisa disso, porque a tendência é que isso vire o normal, né? Obrigatório. Então, natural. Vai ser natural. Então, quem não tiver vai ficar para trás. Exatamente. Né? Então, o que a gente aconselha é, se você quer realmente mexer com isso, estrutura. Não vai fazer, vou pegar garoto aqui, tem um olheiro bom ali, às vezes você tem mesmo um olheiro bom, vou pegar um garoto aqui, um garoto ali e tal. Primeira vez que esse garoto se destacar em qualquer competição que tenha visibilidade, vai chegar alguém... Vai ter um monte de gente, né? Vai, porque hoje, onde você menos vê, tem um agente, tem um intermediário, tem olheiro de outro olheiro, entendeu? Então, é normal isso, né? E isso ocorre muito. Eu lembro quando eu fui presidente do Londrina, naquela época, a gente tinha uma parceria com a Junior Team, que ainda não era um time. Ela era uma empresa que era a parceira do Londrina. E a gente não tinha, assim, uma total, assim, autonomia para fazer qualquer coisa na base. Quem fazia era a Junior Team, até por conta do contrato que a gente tinha. Então, assim, às vezes vinha pais, procuravam a gente falava, encaminhar para a Junior Team, e a Junior Team vai lá fazer o teste e tal. E, então, assim, você tem que se cercar de tudo para poder realmente tá fazendo a coisa certa. E esse meio, né, do futebol, Alemão, você foi jogador profissional, você sabe disso, é um sonho, né? Assim, a gente mexe com a parte do sonho da criança, do pai e tal. Tudo a partir da emoção ali, né? Da emoção. E muita gente hoje deposita, às vezes, no filho
aquele sonho de liberdade financeira, né? E a gente sabe que o funil, a boca do funil, ela é bem estreita, né? Exatamente. Poucos vão conseguir chegar a ser um profissional e mais poucos ainda vão conseguir ser um profissional de relevância para tentar ganhar o suficiente para poder ter essa... exatamente, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado em relação a isso. A gente sabe que mexe com essa questão aí emocional, de sonho. Sim. Às vezes o pai vê o garoto jogando e fala, meu filho é um craque, né? Uma vez eu lembro lá no... eu acho o meu fenômeno. Uma vez eu lembro no Londrina, viu, Alemão? Chegou um pai, ele falou, meu filho cabeceia bem, é rápido, antecipa, chuta. Eu falei, chuta bem? Chuta com as duas pernas. Eu falei, mas não ao mesmo tempo, né? Aí ele olhou assim e falou, como assim? Eu falei, não, se ele chutar com as duas pernas ao mesmo tempo, ele cai, né? Exatamente. Aí ele deu risada, tá? Mas é assim, o pai, ele tem aquele... você tem que saber separar um pouco. Claro. A gente vê o próprio Neymar, mesmo essa relação com o pai, que é muito criticada às vezes, né? Porque o pai interfere muito na... Mas cada um sabe onde aperta o seu calo. Tá né? protegendo ali de alguma forma. Ele sabe o que ele está fazendo. Exatamente. E demonstrou que, de uma maneira ou de outra, bem ou mal, alguns gostando ou não... Deu certo a carreira É um dele. case de sucesso, pelo menos financeiro. Sim, sim. E assim, o Neymar, para mim, ele já era para ter sido... lá o escrito ali do melhor da mundo. FIFA, do melhor do mundo. Mas as escolhas, às vezes, outras escolhas por causa de questões financeiras, não deixaram isso acontecer. Então, É verdade. Mas é um gerenciamento. Talvez a imagem, o que ele criou fora do campo, e até dentro do campo, uma imagem dele, ele criou uma imagem negativa, né? E o belo futebol que ele apresenta tecnicamente acabou ficando em segundo plano. Ficou em segundo plano, exatamente. Para esse tipo de escolha. A gente vê esse trabalho. É engraçado, né, que até uns anos atrás, o único time de São Paulo que não formava jogadores era o Palmeiras. O Palmeiras nunca formava jogadores. Hoje o Palmeiras é campeão de tudo. Por quê? Porque estruturou para isso. E aí você vê, recentemente, aí daquela equipe que foi campeã da Libertadores da primeira vez, tinha o Patrick de Paula, que estreou num Campeonato Paulista, fazendo gol de título de pênalti e tal, aquela coisa toda. Aí você vê, quando foi ter o primeiro Mundial, eu acho, alguns jogadores foram cortados. O Gabriel Menino, o Patrick de Paula. Por quê? Porque deslumbraram, né? Deslumbraram. E o Patrick de Paula continua deslumbrado, né? Ele está lá no Rio de Janeiro hoje, o pessoal fala que a capacidade técnica dele acima da média. É acima da média, mas o pessoal do meio do futebol fala às vezes, comprou um carro de não sei quantos milhões lá, tal, bababá. E já foi pego nisso, foi pego naquilo, noite, tal, bababá. A gente teve aquele outro garoto que o Palmeiras vendeu recentemente, que foi considerado um fenômeno, e foi vendido, acho que para um que saiu no meio do ano aí. Gabriel Veron. Por quê? Porque estava tendo problema com a noite, saiu um vídeo dele bebendo uma bebida no gargalo, aquela coisa toda. Então, assim, além de tudo, quando se tem um talento, o alemão melhor do que isso pode falar que trabalha com esses garotos na prática, Sim. Você tem que tentar, e geralmente, infelizmente, eu vi recentemente o Abel Ferreira falando sobre a educação do Brasil. O que ele queria dizer era justamente isso, que a formação do garoto no Brasil, até por uma questão socioeconômica, ela às vezes não é o ideal para ele ter a cabeça para poder, né, chegar num nível maior e ter estrutura para aguentar aquilo ali, né? Porque você imagina, você está aqui hoje... que nem o Patrick de Paula foi revelado numa taça de favelas, né? Foi. Aí você é um morador de uma favela, tal, aquelas dificuldades digna, tudo, mas aquela dificuldade de vida, tudo. Aí, de repente, um ano, você está ganhando, sei lá, 100, 200 mil reais por mês. E assim, como é que fica a tua cabeça, né? Pelo amor de Deus. E 200 mil ligação... imprensa, todo mundo, porque encosta, né? As pessoas encostam. Você vira lindo, né? Porque assim, eu tenho uma vez eu vi uma entrevista do Guga, o tenista, o cara perguntou para ele assim, Guga, o que mudou do primeiro, do segundo e do terceiro título que você ganhou lá, né? Aí ele falou assim, no primeiro, ele falou assim, porque a minha latinha, ele mesmo falou, né? A minha latinha é feia, né? Ele falou, no primeiro eu fiquei bonito. No segundo eu fiquei lindo. No terceiro eu fiquei maravilhoso. Então, assim,
É uma coisa, você vê que... Fica, né? E fica, e você fica lindo, né? Então, assim, eu achei muito uma sacada. O Guga, eu acho que eu tive o Fenômeno. prazer, Parece uma pessoa... tive o prazer de conversar com ele uma vez. Ele é torcedor do Avaí, né? Avaí, E eu advogo pro Avaí há muito tempo. E ele tem um camarote na ressacada. E ele é uma pessoa, assim, sensacional. E de cabeça muito boa, né? Então, assim... E é isso mesmo, ó, você fica lindo, né? Da noite pro dia, né, Da noite doutor? pro dia você fica Tem lindo. que tá Cara, preparado realmente, pra o isso. garoto não tem, né, Nilson? Isso é um fato. Isso é um fato. E eu comento isso, viu, doutor? Às vezes eu comento essas situações aí, em alguma situação que eu estou, ou num programa que eu estou participando, ou com as pessoas, meus amigos. Né? Rapaz, assim, infelizmente, o garoto ele ganha dinheiro da noite para o dia e a estrutura familiar dele não ajuda. Porque às vezes se a estrutura familiar ajudasse o garoto, ó, não, são essas pessoas que... Eu vi vários casos, doutor, Que que prejudicam, né? morava 3 irmãos, o amigo, morava tudo dentro do apartamento do cara. O cara estava jogando em Salvador, lá no Vitória. Pô, ele estava jogando e tinha 5 caras dentro da casa dele, morando, comendo, comprando com o cartão de crédito dele. E a família, todo mundo pede dinheiro pro cara e todo mundo encosta. Um para de trabalhar, o outro para de cabeça do trabalhar cara, e vai encostar no cara. Aquilo dali vai acabar. Não é verdade? Não. Então, a própria família, essa falta de estrutura de família, de engajar o garoto, o jogador, para que ele tenha um sucesso, todo mundo encosta nele, né? E aí todo mundo usufrui daquele dinheiro momentâneo e daqui a pouco ninguém mais tem mais nada, porque acaba. Isso aí não é... Tem uns que ganham tanto que não acaba, pode ir o que for. Mas a grande maioria acaba. Eu já ouvi falar que o Neymar tem parças, né? Que ele chama de parças. Contratados, né? Contratados. Ele paga salário e levou esses garotos para esses amigos para morar com ele. E ele paga salário para os caras fazerem companhia, para resolver as questões, às vezes, do dia a dia, alguma questãozinha ali, sei lá, vai na padaria, vai esse tipo de coisa. Mas aí já chegou num ponto que ele não vai regredir, né? Esse aí Esse aí não tem problema. Agora, essa situação que você falou, ela é muito comum realmente. E assim, atrapalha muito. Imagina a cabeça do cara, tá lá, aí ó, o Fusca do pai lá deu problema no motor, vai ter que pagar aqui, o outro aqui e tal, e os amigos gastando, e aquela coisa toda. E aí vem as mulheres e vida noturna. Eu joguei com o Júlio Santos, não sei se o senhor lembra, o Júlio Santos, Sim, zagueiro do São Paulo. São Paulo, sim. Júlio, nós jogamos no Paysandu, Nilson, olha que história. Aí ele tinha um amigo, um cara que vendia chuteira, não sei o que, das quantas. Aí o cara ligou para ele que queria ir lá no Paysandu, nós estávamos no Paysandu. Aí o Júlio pagou a passagem pro cara, aí o cara ficou lá na casa do Júlio, nós fomos viajar. Acho que na sexta-feira para jogar, quando o Júlio chegou na segunda, o relógio, a corrente, tudo que estava dentro da casa dele, o cara pegou e foi embora. Dureza, né, cara? Então, assim, olha só, o cara tenta, muita... Quer ajudar, né? Muita inocência, né? Mas você quer ajudar as pessoas, você quer ser... Pô, mas infelizmente é isso que acontece. E outra, né, Alemão? Se você não tem uma estrutura boa, o que acontece? Você sabe que você foi atleta profissional. É de ver, assim, né? Mas você foi. O pessoal fala, a vida de atleta profissional é boa, é só hotel bom, tal, blá, blá, blá. Cara, você praticamente não tem vida familiar. Você fica ali, é jogo, quando ganha ainda tudo bem, você pode sair. Você pode comer uma pizza, tranquilo. Comer uma pizza, né? Se perdeu, se você tem, vamos dizer assim, tem uns que não tem muita, né? E vai pra balada ainda tal. Mas assim, normalmente você não tem a vida social. Aí o momento que você fica com a sua família é muito pouco. E é treino, é viagem, é concentração. Então, assim, e você não tem tempo de você tocar a sua vida normal, vamos dizer assim. A sua vida do cotidiano, do dia a dia. Exatamente. Então, se você não tem ou uma companheira, ou um pai e mãe que realmente... né? Um irmão. Conheço os casos que o irmão toca a vida do cara, mas toca de uma forma muito correta, né? Aplica o dinheiro do cara, sim. ajuda de fato, isso que o senhor está falando. Exato. Porque pensa lá na frente, né? Exatamente. Vou me beneficiar agora aqui. Então, assim, todos esses cuidados, a gente sabe assim que às vezes a gente está jogando muita informação para as pessoas, mas é assim, é a realidade, é o que acontece no mundo real aí, né? Então a gente vê muitos garotos, muitos talentos que às vezes não vão para frente. Aí a gente ouve muito essa história, né? Fulano jogou muita bola, mas não foi para frente e tal. Eu lembro que
logo que não sei se foi antes ou depois de eu sair do Londrina, eu fui procurado por uma pessoa. Ele tinha 2 jogadores para mandar para, não sei se era para a Áustria, ou era um país do leste europeu. Tinha um garoto que estava na base do Londrina, ele era muito bom tecnicamente. E tinha um outro que não era tão bom tecnicamente, mas era esforçado. Os 2 foram. Só que o que aconteceu? Aquele que era bom tecnicamente, aquele tinha carro, já o pai já tinha dado um carro, tinha celular, tinha namoradinha, tal, papapá. Aí o que acontece? O cara foi lá... A vida já estava boa, né? A vida já estava boa. Aí foi morar no leste europeu, morar talvez lá no estádio mesmo, né? Comer em refeitório, aquela coisa toda. Aguentou 6 meses e veio embora, pediu para vir embora. O outro, que era esforçado, fez a carreira na vida lá, toda, está lá na Europa até hoje, ganhando lá seus 20 mil euros e tal. Ô, Lemão, você até comentou comigo já sobre uma situação dessa, né? Dos meninos, às vezes, que vão, mas tem uma condição melhorzinha e acaba sofrendo, né? E voltam, né? Existem muitos casos, Nilson, muitos mesmo. Eu vivenciei vários deles, principalmente jogadores de iniciação, quando eu estava na base. O menino vinha para a República, aí ele encontrava aquela situação ali, né, doutor, que é difícil, Mais né? simples, Nos né? clubes menores, Sim. beliche, colchão duro, uma comida que, né, não é lá aquela comida que ele tem na casa dele. E aí ele se depara com isso daí, ele fala, o quê? Eu vou lá para minha casa. Lá na minha casa tem todo o conforto que eu preciso. Tá gostoso lá, né? É mais gostoso, né? Então, realmente, o menino, ele tem que... É por isso que eu falo da questão da superação, né, meu? Porque não é fácil, não. Falar assim, é fácil ser jogador? É nada. É muito difícil. A lei do funil, como o doutor colocou, ser muito estreito, né? Tem as dificuldades que você tem que passar até você alcançar a um grande nível de jogador realmente. Né? Com certeza. Em 2019, antes da pandemia, um dos empresários que foi empresário do Ronaldo Fenômeno, o Alexandre Martins, ele me contratou para fazer alguns trabalhos para o Angra dos Reis, um clube lá de Angra. E eles assumiram o Angra junto com outro empresário. Aí a prefeitura doou um local lá para eles ficarem, que era um alojamento. E naquele dia eles me levaram para ir conhecer lá toda a estrutura, para a gente ver que plano que a gente poderia fazer jurídico para... Né? E eles estavam recebendo 30 jogadores dos mais variados locais do país, e o campeonato da 3ª divisão no Rio era até 23 anos somente. Então só tinha jogador jovem. Aí foi no carro uma BMW do pai de um deles, eu, o Alexandre Martins e um garoto de 17 anos, filho desse que estava dirigindo, que era um investidor lá. Aí eu perguntei pro garoto, né, o que você está indo fazer lá? Ele falou, não, eu vou ficar lá, vou alojar, vou ficar lá treinando e tal. Aí eu falei assim, mas você está treinando? Você já foi federado? Ele falou, não, mas... Aí o pai falou, não, ele é muito bom de bola, tal. Ele já treinou aí com alguns jogadores aí, não sei o que lá, bababá. Eu falei, tá bom. Aí nós chegamos lá, as camas eram o seguinte, concreto e o colchãozinho por cima. Cadeia. Tipo cadeia. Ventilador de teto. Os que funcionavam, né? Isso, os que funcionavam. Dois por quarto, né? E um calor, né? Porque você imagina, Rio de Janeiro, Angra, tal, bababá. Um calor, aí aquela janelinha. Perto do local, assim, era um local que tinha mata, então, assim, muito mosquito, aquela coisa toda, né? Tal. Aí nós fomos conhecer o refeitório. Um refeitório limpinho, bonitinho, mas pequeno, né? Uma TV na sala, tinha uma sala, assim, de jogadores ficarem ali e tal. Uma TV grande, para todo mundo assistir ali, coletiva, entendeu? Sala de convivência ali. Aí eu falei, você mora onde, né, pro filho dele? A gente mora na Barra, né, tal, na Barra da Tijuca. O pai, uma BMW, mora na Barra da Tijuca, tal. Então, assim, aí eu falei pro pai, né, eu chamei o pai e falei assim, ó, se ele aguentar um mês, eu pago o jantar para você, né? Ele falou, não, ele vai aguentar, nós conversamos sobre isso, a mãe falou com ele, tal. Falei assim, tá, se ele aguentar um mês, eu pago o jantar. Se ele não aguentar, você me paga o jantar, tá? Na segunda semana, ele abortou a ideia. Já tinha ido embora. Muitos não aguentam, né? Então, assim, quem tem uma situação melhor para aguentar... Já o outro garoto que aquilo ali, eu conversei com os garotos que tinham vindo da Bahia, do Nordeste, do interior da Bahia, do interior de Pernambuco. Esses garotos vão lá como uma oportunidade. É mais uma oportunidade. Tinha um garoto lá que já tinha passado por 8 clubes.
Então, assim, é mais uma uma oportunidade, chance, né? mais uma chance. E a gente tem história de jogadores que passaram por várias peneiras e Sim, Cafu é um deles, né? exatamente. Sim. É o Assim, caso mais... É o caso mais... Emblemático aí, né? exatamente. Então, A gente está assim, falando isso bastante, viu, doutor, aqui, sobre essas dificuldades. Sim. Porque é isso que a gente quer levar, a realidade para os meninos. Não Sim. fica achando que é... É. Porque o futebol, quando você olha para o Neymar, que a gente está comentando aqui, é maravilhoso. Sim, Mas o dia a dia, até você chegar, primeiro, você tem que nascer com o futebol dele. Mas até você conseguir chegar no nível que esse cara tá, pelo amor de Deus, você vai comer muito pão que o diabo amassou, ele tem muita dificuldade. Uma coisa que a gente já deu muita dica para vocês aqui, ó, pensa bem. Com 14 anos ele não pode ser contratado do clube, mas ele pode ser federado, não é isso? Deve pode. ser federado. Isso. Aí depois dos A 16 partir anos... dos 12, né, doutor? A partir dos 12, né? Isso. Perdão. Aí depois dos 16 ele já pode fazer um contrato com o clube, né? profissional. Melhor caminho é você buscar um profissional para te orientar nisso daí, você que é pai, para dar os caminhos mais corretos aí, porque tem muita dificuldade que pode passar por aí. E que não vai ser fácil para ninguém, tem que enfrentar muita dificuldade. Então a gente já deu muita informação para vocês, já vale pelo menos um like aí no nosso vídeo, né, Alemão? Já vale se inscrever, compartilhar, passar para os colegas, que já tem bastante conteúdo para vocês aí, né? com certeza. Uma dúvida que eu tenho também, ainda nessa parte do contrato, esse contrato profissional dos 16 anos aí, né? Qual que é a relação? É uma relação trabalhista mesmo? Patrão, empregado, clube e jogador? Ou onde é que entra a federação? Quais são as responsabilidades? Você tem dois contratos, na verdade, você assina. Você assina um contrato CLT, que você é registrado pela CLT, você é registrado como empregado normal, tudo. E você tem um contrato especial de trabalho, que a gente chama, né? Que ali vão ter as cláusulas extras, Certo. voltadas aí com a questão desportiva. Tá. Então, aí a gente não tem mais o passe, né? Que a gente antigamente tinha. Acho que não sei se o Alemão ainda chegou a ter passe. Tive. Né? Eu lembro de um caso, quando eu comecei a advogar para Londrina, aí, a gente tinha um menino que o passe dele foi a leilão até na Justiça do Trabalho. E aí tinha acabado de entrar a Lei Pelé, e aí eu fui conversar com o juiz e falei, não, acabou o passe, não pode penhorar uma coisa que não existe mais. O juiz falou para mim, mas como assim não existe mais? É a Lei Pelé, né? Lei Pelé. Aí nós temos hoje os direitos federativos. E aí você assina esse contrato especial de trabalho, que ele vai ter, você coloca multa, você coloca algumas questões ali. Tem contratos mais elaborados hoje que você pode colocar muita coisa, inclusive questão de imagem, essas coisas assim que são mais complexas e você vai colocar nesse contrato especial. Então, na verdade, existem dois contratos, o acessório e o principal. O principal é o contrato CLT e o acessório é o contrato desportivo, que é aí hoje que vem esse termo, direitos federativos. A gente ouve falar muito. Então, você não tem mais o passe, mas você tem os direitos federativos. Por exemplo, o contrato hoje, o primeiro contrato, você vai assinar por 5 anos. Aí você coloca lá o garoto, o Hendrick, por exemplo, da vida. O Palmeiras deve ter colocado uma multa muito grande. Muito grande. Aí o direito federativo do Hendrick está ali estipulado. Se chegar um clube na CBF e falar assim, ó, estou depositando aqui o valor federativo do Eric. Estou levando ele embora. Né? Certo. Entendeu? O valor do passe, né? Isso. Entre aspas, De venda do jogador. O valor do passe é o direito federativo, o contrato de 5 anos. Então, dentro do contrato existe, né, doutor? Às vezes criticam muito assim clubes que falam assim, pô, investiu nesse jogador, fez contrato de 5 anos. Por exemplo, vou citar aqui o caso do Luan, o Corinthians e Grêmio. O Luan, salvo engano, lembra disso aí. leva assim, me parece que me falaram algo em torno de R$900 mil mês, né? Aí o Corinthians vai e contrata um cara que era o Mr. América, né? Tinha sido o Mr. América, por 5 anos. Aí faz lá um contrato de 5 anos, ganhando um salário desse. Aí o jogador chega lá, já se aposentou, o jogador já se aposentou, né? Vamos dizer assim. E ganha 900 do bom por mês, né? Louco. Então fica fácil, né? Então, aí vai a motivação. Aí você fala, pô, mas por que fez um contrato de 5 anos? Acontece o seguinte, se você não faz, o clube não faz esse contrato, e às vezes o garoto, por exemplo, um garoto aqui do Londrina que surja e o Malucelli fala, eu preciso pegar o contrato de jogador e vou colocar aqui, vamos citar aquele lateral, o Pastor, por exemplo, que saiu bem novinho, né? Preciso garantir aqui que ele tem um contrato. Porque se ele não tiver, se eu fizer até o final do ano, por exemplo, aquele centroavante que o Londrina trouxe na Série B o ano passado, que veio do Oeste, que tinha caído. Sim. O centroavante. O grandão lá que no final acabou fazendo gols. Fez meia dúzia de gols. Isso. Aí fez contrato até o final do ano só.
Aí o cara se valorizou. Valorizou em 5 jogos, 5 6 jogos. É, Sei como é que é o futebol. É desse jeito. exato. Ele Então, entrou no time que tava para cair morto, isso. né? O Isso. time tava para cair. Eu não lembro o nome dele Aí agora. colocaram ele, já tinham colocado todo mundo, Isso. não tinha dado certo. Ele era a quarta opção lá quando ele chegou, porque ele chegou do Oeste caindo. Sim, sim. Nem sei o que ele. Veio- Né? Como é que Aí foi o cara parar aí? entrou, né, doutor? Isso. Isso é bem, Então, e muito aí bem só fez lembrado. contrato. Aí vem a crítica. Pô, por que não fez um contrato maior com o cara? Mas era uma aposta. Então, quer dizer, aí se eu faço por 5 anos, eu falo, pô, aí o cara fica 5 anos, não dá certo? Fica 5 anos com contrato e ganhando aquele salário. Aí, Então, aí as pessoas vão lá, mas por que fez um contrato de 5 anos com esse cara? exatamente. É bem Então, difícil, é né? difícil. Doutor, mas A o, gestão o mínimo de contrato do primeiro contrato, ou todos, qual que é o tempo mínimo de um contrato? Seja do primeiro contrato profissional ou seja dos demais contratos? Aí, Eu acho que eu sei, mas eu quero ouvir do senhor. Não, assim, você pode fazer um contrato. O tempo mínimo de contrato, ele pode ser de 3 meses, né? E o máximo de 5 anos. 5 anos. Né? E você tem o direito da renovação. Né? Agora você depende muito do que se quer, né? Por exemplo, a gente teve campeonatos aí já que estava programado para terminar em determinada época, aí por questões jurídicas esportivas não terminam. Aí na Bahia mesmo, segunda divisão esse ano, os caras tiveram que prorrogar os contratos por mais um mês. Por quê? Porque os contratos venciam e os jogadores não poderiam atuar. Então, assim, é muito relativo isso aí, né? Agora, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, esse clube que eu peguei da Bahia, que eu falo, da segunda divisão, que acabou ascendendo agora para a primeira divisão na Bahia, ele é o clube formador do Danilo, que está no Palmeiras, né? E esse clube, ele tem hoje 20% ainda dos direitos federativos do Danilo, junto ao Palmeiras. Né? Eu tive acesso a esse contrato, porque eles me mostraram, que o Palmeiras renovou com o Danilo. Certo. Então tem essa questão de por que o Palmeiras renovou? O Danilo se destacou, precisava aumentar o valor da multa. Então você renova o contrato para se garantir. E eleva o valor da multa. Eleva o valor da multa. Então, assim, é uma questão assim, até a gente falou aí no começo, quem quer ser agente, quem quer ser intermediário e tal. Você tem que, por isso que a assessoria jurídica ela é importante pelo seguinte, eu já tive clubes, por exemplo, que pegou um jogador menor de 16 anos e começou a treinar, federou ele. Aí você não é clube formador, porque tem essa também, você tem que ser clube formador hoje. E tem lá vários requisitos para você conseguir a chancela de ser clube formador. Não é assim, quero ser clube formador. Né? Você tem lá um monte de requisitos. Isso, que você tem que cumprir. Né? Aí, se você não cumpriu aquilo ali, você não é clube formador, enquanto não tiver 1 ano daquele garoto federado ali para você, ele pode sair sem qualquer problema para você. E você não sendo clube formador, pior ainda, porque você nem se pode cobrar o training compensation, que é, né, aquela questão de você ter investido no treinamento do garoto, você não pode Preparado cobrar. ele. Então, onde é que entra a definição de quem é o clube formador? Por exemplo, o menino passou aqui pelo Londrina, não teve nenhum contrato, não foi federado, vamos dizer assim, e aí saiu, foi para jogar num outro clube, destacou lá, mas ele ficou 5 anos jogando aqui no Londrina, mas não tinha nenhum relacionamento, né, legal ali. Se não Como tinha, é que é isso? se ele jogou, ele foi federado, né? Se ele disputou o campeonato, ele é no mínimo federado. No mínimo federado. Ele pode, federado. o Londrina pode não ser clube formador. Por quê? Porque tem todos os requisitos para ser o clube formador. Então você tem que cumprir todos aqueles requisitos. Tem que ter escola, tem que ter psicólogo, plano de saúde. Então tem que ter todos os requisitos. Certo. Se você não for clube formador, você federou o garoto. Então, por exemplo, o garoto passou aqui, ficou 3 anos aqui. Aí vai jogar em outro clube, se destaca e é vendido. Isso. Aí tem o mecanismo de solidariedade que a FIFA criou em 2000, que é o seguinte, até 5% de toda a transferência que é feita na carreira desse jogador vai se pegar e vai falar assim, quanto tempo ele ficou federado no Londrina? 3 anos, tá? Aí você vai pegar lá, dos 12 aos 23. Ele ficou federado, vamos dizer, dos 12 aos 15, né? E tem um percentual para isso. Até os 16 anos é um percentual menor, depois dos 16 até os 23 é um percentual maior, que monta no total de 5%. Por exemplo, se ele ficou toda a formação dele num clube só, ele vai receber 5%. Por exemplo, o Hulk é um jogador que ele foi vendido várias vezes. Tem um clube que ele foi federado lá na Paraíba, que ganha dinheiro até hoje. Ganhava, né? Porque agora já deu idade. Agora já não está mais sendo transferência com ônus, né? Com valor. Mas esse clube ganhou muito dinheiro. Quando ele foi transferido para a Rússia, por exemplo, acho que foi 160
milhões, um negócio assim, esse clube ganhou muito dinheiro, porque o Hulk tinha ficado federado lá quase 2 anos e meio, né? E esse clube é um clube que nem profissional é só forma jogador. Então, assim, ele ganhou muito dinheiro. E toda transação onerosa, o clube recebe, entendeu? Então, assim, toda vez que tiver uma transação que o clube é vendido, e de uns anos para cá também, o mecanismo nacional também passou a ser o clube ter direito de cobrar. Então, por exemplo, antigamente o Palmeiras comprava um jogador do Corinthians, né? Não tinha esse mecanismo. Hoje em dia tem e é cobrado nessa CNRD, Câmara Nacional de Resolução de Disputas, né? Então, assim, ajudou muito os clubes formadores nesse sentido. Formador, assim, ele não é formador oficial na CBF, mas ele federou o jogador, entendeu? Mas é obrigatório, ele tem direito mesmo. Tem direito. Todo não clube. é só uma questão... Às vezes eu faço para alguns clubes, por exemplo, o Mogi Mirim, que sempre é um clube que sempre formou muitos jogadores, sempre muito garoto passa por lá. Às vezes o garoto passou por lá, ficou 6 meses, 1 ano, aí o cara vai embora, vai dali, sai dali, tá lá na Europa. Dali começa a ser transferido lá na Europa. Aí a gente faz uma busca lá, esse jogador passou por aí e tal. Existe um documento que chama passaporte. Quando a gente fala é um passaporte esportivo, é o quê? É uma ficha do jogador da vida toda dele ali, porque é o seguinte, cada atleta tem um código na CBF. O alemão deve ter o dele lá até hoje. Devo ter. E não passa para outro. Aquele código é do alemão. É o CPF dele do futebol. É o CPF dele do futebol, né? Então, o que acontece? Você busca lá o passaporte desportivo, que é... Aí tem lá, assim, ele entrou no clube dia 3 de novembro de 1998. Saiu dia 5 de março de 1999. E está registrado. Esse períodozinho vai gerar um percentualzinho sobre até esse 5% no máximo, mas aí vai ser feito ali uma conta, aquela regra de 3 e tal, para chegar num percentual formador desse jogador. Então, toda vez que esse jogador é negociado, esse clube tem direito a receber esse percentual. E é no teto dos 5%, porque eu ouvi falar, né? Então, por isso que é bom a gente estar conversando, que, por exemplo, na transação do Neymar, na primeira transação, a porcentagem maior. Na segunda transação, quando ele saiu, o Santos teria direito a uma porcentagem um pouco menor, até uma terceira transação. Toda transação, porque é o seguinte, o teto máximo é 5%, tá? Só que você vai fazer a conta, baseada nessa regra de 3, por exemplo, dos 12 aos 16 é um percentual, né? É 0,25%. Certo. Tá? E aí, depois vai aumentando esse percentual dos 16 aos 23. Então, toda vez, se ele passou lá a formação toda, o Neymar acho que saiu do Santos com 21, 20, né? Não lembro. Eu sei que o Santos fez algumas renovações com ele justamente para ele ficar mais. Sim. Então, ele já saiu, quase toda a formação dele foi no Santos. Então, eu acredito que o Santos deva ter quase que a totalidade. Até porque ele chegou bem novo no Santos. Chegou bem novo, sim. Então, assim, eu acredito que o Santos tem... E toda a negociação que teve, o Santos teve direito ao mesmo percentual. Entendi. Isso é o que se chama de mecanismo de solidariedade. Aí tem o training compensation, que é essa outra modalidade, que é o seguinte, vamos dizer que ele foi formado ali e você investiu na formação daquele garoto. Aí você precisa ser clube formador. Aí você gastou com escola, passe de ônibus, tal. Você tem uma planilha desse jogador. Aí lá, num determinado momento, esse jogador rompe e vai embora. Quando ele assinar o primeiro contrato com outro clube, você tem direito de cobrar esse training compensation do outro jogador, porque assim... Esse outro clube não fez essa formação dele aqui. Entendi. Então, ele tem que te indenizar por essa formação. Se beneficiou de um trabalho que você realizou anteriormente. Exatamente. Então, esse é o training compensation. E isso tem uma porcentagem definida? Não, isso aí vai ser feito um cálculo baseado no que você gastou, no valor do passe dele. Tem categorias na Europa, por exemplo, e no Brasil, de clubes A, clube B, clube C, clube D. Então, por exemplo, se ele sai daqui do Londrina e vai para um clube A, tipo Real Barcelona, Madrid da vida. Barcelona, Real Madrid, é clube A. Aí o cálculo é maior. Tá. Então, baseado nessa A, B, C, D, você pelo poder de pagamento do pagamento maior. Então, um jogador que seria formado no Real Madrid, ele teria um custo mais elevado. Então, assim, eles vão levar em conta esse... Sim. Você vê, tem que ter organização também do clube que está formando, porque se ele não tiver o histórico para poder comprovar tudo isso que investiu no menino aí, ele fica pelo caminho. Interessante, né? E você sabe o seguinte, como é que é, cara. Deixa eu só interromper. Às vezes, muitos clubes perderam esse direito de cobrar isso aí, porque prescreve em 2 anos, tá? Então. E esse dinheiro fica para a confederação.
Olha que Aí, beleza. era o dinheiro que era isso Clube, serve de alerta, né? É, Tem muita com gente que certeza. não sabe disso. Doutor, dentro dessa linha aí de contrato, de mudança, de clube formador, eu vejo assim, eu vi algumas preocupações de um clube, e eu cito aqui próprio dentro do Londrina, não vai disputar o campeonato tal, porque se nós for disputar o campeonato tal, o clube maior vai levar o jogador embora. Uhum. Por quê? Porque ele não tem um contrato profissional, né? Então, a partir do momento que ele não tem um contrato profissional, ele está apenas federado, ele pode ir para onde ele quiser. Mas é assim mesmo, porque talvez não seja uma coisa leal de quem está levando, mas dentro dos clubes, né? Isso acontece mesmo. Eu estou falando até de um próprio Londrina, né? O Londrina vai disputar um campeonato sub-17, vamos falar, não sei qual que é o campeonato aqui agora, mas da minha época que eu jogava, a Copa Santiago, a Copa Rio, que era sub-17, era todo mundo amador, né? O Londrina vai disputar, ou o Maringá, o Operário, o Atlético, qualquer um, vai disputar um campeonato e chega um clube maior e pega esse menino e leva embora. Isso acontece? Muito. Isso acontece muito. Muito. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Parece a lei da selva, tá? Assim, vamos dizer o CAC aqui de Cambé, que é um Certo. clube federado. Certo. Vai disputar um torneio e tem um garoto lá que se destaca. O predador dele pode ser o Londrina, que está ali observando e, ó, garoto, traz esse garoto ali do CAC. Aí esse garoto está no Londrina, vem o Atlético Paranaense e vai ser o predador do Londrina. Aí vem um Palmeiras ou um Flamengo e vai ser o predador do Atlético. E isso acontece, é normal, todo dia acontece. Então, por isso que eu falo, se o garoto está se destacando ali, geralmente o que os clubes fazem, já pega e já vai lá e já faz um contrato. Se ele tiver a idade de 16 anos, ou então preserva. Esse clube da Bahia que eu te falei, ele me disse, o presidente do clube, ele falou para mim, eu tenho 2 aqui que são melhores que o Danilo. Eles têm 15 anos. Eu estou escondendo eles aqui. Ele falou isso para mim. Ele falou. Porque agora eu já fiquei, assim, o foco foi para lá porque eu formei o Danilo. Então, tá todo mundo de olho. E esse escondendo é não botar para jogar, não levar para campeonato, nada. Por aí. Olha que vendo? absurdo. Você O vê moleque como é que é? perde, olha que Perde, absurdo. O perde moleque perde minutagem, Isso. né? Ele perde experiência, ele perde vivência, ele perde como se fosse oportunidade. horas de voo, né? É como se fosse um piloto. Exatamente. Ele perde horas de voo porque... Mas eu não chego assim a condenar o empresário, porque assim, pô, ele descobriu o talento. Aí ele fala, pô, se eu mostrar isso aqui, daí eu fico sem, né? Pois E ele não pode nem fazer o primeiro contrato, né? Então, assim... O moleque só tem 15 anos. 15 anos. Exato. Então ele falou assim, não, eu vou... E é aquela história que a gente falou um pouquinho antes, né? De repente é melhor, mas daqui a pouco, não quero isso aqui não, não vai ter a força de vontade que o outro teve. Então, assim, mas não é também, né? É uma coisa que O senhor, com certeza, doutor, já deve ter se deparado com os chamados contratos de gaveta por aí, né? Sim. Porque, por exemplo, o menino, nesse caso, não tem lá a idade ainda, mas aí faz um acordão ali com o pai. O pessoal tenta buscar N situações para poder, de alguma forma, garantir na cabeça deles que vai poder ter uma renda lá no futuro. Mas ele tem algum valor legal, isso aí, de fato, para o clube? Ele consegue usar isso de alguma forma? Na esfera civil, sim, você consegue, mas é mais demorado, né? Porque o interessante é você ter o documento na esfera esportiva, que é bem mais rápido e célere, né? E tem consequências desportivas. Sim. Então, se você tiver um documento, você pode ter, sei lá, uma promissória, alguma coisa, um contrato. Contrato que seja. Contrato que seja. Você vai poder até executar, mas a gente tem assim, por exemplo, eu citei aqui agora um pouco o exemplo do Cruzeiro, né? Então você pega esses grandes clubes que hoje você tem 2, 3 clubes no Brasil que tem uma saída financeira, né? Sim. E mesmo assim, por exemplo, eu tenho ação da formação do Rony. O Remo ajudou a formar o Rony. Esse que está agora se destacando, né? É o Rony do Palmeiras. O clube do Remo do Pará é formador dele. E a gente, para poder receber do Palmeiras, a gente tem que fazer um acordo parcelado. Então, assim, tá pagando direitinho. Mas, assim, isso você vê que é um clube, um dos... Remo, um dos maiores clubes do Pará. Do Pará. E o Palmeiras é um dos que estão com a saúde financeira boa. Boa, exatamente. E mesmo assim, está pagando a transação que veio do Atlético Parceladamente. parcelado. Então, se o pai tiver com um filho num clube e vir um clube maior
ele não tem que se sentir constrangido em deixar o filho dele seguir o caminho. Eu acho assim, né? Porque se os clubes fazem assim, o pai está vendo o melhor para o filho dele. Eu acho assim, Não é isso, não. Alemão, eu acho que o pai tem que jogar limpo sempre. Eu acho que todos eles, o clube, o pai e tal, jogar limpo. Falar, ó, se vier alguma coisa melhor, vamos fazer aqui, a gente senta e negocia. Conversa, né? Conversa, porque eu acho que é bonito você deixar as portas abertas, né? Sim. Então, assim, eu acho que você pode falar, olha, vamos deixar claro aqui, se surgir um negócio melhor aqui, eu vou falar que eu tenho um compromisso com você e nós vamos negociar esse compromisso que eu tenho com você. Eu acho que é a saída mais, vamos dizer assim, né? Inclusive nos clubes isso pode acontecer. Eu falo que eu já fiz isso, contrato, Nilson. Eu fiz contrato, às vezes até dentro do contrato escrito, mas às vezes paralelo, de boca. Falo assim, ó, eu vou assinar um contrato com você, não vou estar no campeonato, só que se aparecer um clube melhor, vamos imaginar lá, eu estava numa Série B, se aparecer um clube da série A, ou se aparecer um clube fora do país, vocês me liberam para eu poder ir. Beleza, Isso era é acordado isso. Conversado, né? Conversado e sem problema nenhum. Eu acho que isso acontece muito. A gente tem muito empréstimo de jogador que está, às vezes, encostado em algum clube. Ele vai e fala, ó, se pintar uma proposta do exterior, o jogador libera automaticamente. Aí a gente vê jogador, às vezes um clube que sobe pela Série A, pega um jogador lá, que está encostado num clube grande. O jogador vai e começa a se destacar, dali a pouco o jogador tem que ir embora. Aí o clube não recebeu nada. Mas tá no contrato. Então, quer dizer, não tem o que fazer, né? Ele estava ali emprestado para uma situação, né? Aí você pode fazer uma taxa de vitrine, por exemplo, que se usa muito em contrato. Né? Você põe ali uma cláusula de vitrine. Ó, eu vou ser tua vitrine, então se o jogador pintar alguma proposta, eu recebo aqui pela minha vitrine. Eu fui vitrine do jogador, botei ele na prateleira, né? Então, por isso que eu falo, mais uma vez, puxando a sardinha para o lado do advogado, contrata um advogado especialista, que o advogado vai te dar orientação nesse sentido. Tá certo. Uma situação também que é importante, falando dessa questão dos valores nessas negociações aí. Na fatia da pizza aí, né? Porque acaba virando uma pizza o jogador ali, né? Existe uma regra de porcentagem máxima para cada situação? O atleta só pode ter até 20% ali, o agente X, o clube Y, como é que é? Na verdade, o atleta não pode mais ter, né, percentual. Antigamente o atleta tinha um percentual e a FIFA... nem pode ter mais. Não, nem pode ter mais. Tá. O que existe é assim, a FIFA flexibilizou recentemente essa questão do intermediário, né? Porque o que acontecia antigamente? Até para evitar, a gente teve um caso famoso que até eu atuei pelo Criciúma, o caso do Maidana, aquele zagueiro. Maidana. O Maidana, ele estava no Criciúma, aí ele foi vendido para um clube do interior de São Paulo, que é só formador, de um dia para o outro, assim, tipo, eu não lembro valores, assim, mas ele foi vendido e no outro dia já foi vendido para o São Paulo, entendeu? Então, assim, uma ponte. É uma ponte, exatamente, que é o Clube Ponte. E a FIFA pune isso aí, né? E a FIFA flexibilizou também esse percentual. Hoje, se você fizer um percentual de 15%, 20% para o intermediário, tudo bem. Mas esse valor não pode ser muito, essa percentual não pode ser muito estendido, justamente porque pode dar problema e falar, está fazendo uma ponte com o atleta. Tipo, faz 30%, vai dar 15% para o atleta. Então, isso aí existe uma fiscalização. Tirar uma vantagem em cima da situação. Uma vantagem. Então, existe uma fiscalização em cima disso. Alguém pode denunciar, entendeu? Esse caso do Maidana ficou muito famoso, foi até para a FIFA, tudo. E a gente atuou, virou um case de estudo, inclusive, entendeu? O clube não pode mais contratar se não for por intermédio de um agente? Ele precisa ter um intermediário? Não, ele pode contratar direto com o atleta. Pode fazer direto? Pode. Tá. Tinha um jogador que nunca teve nem agente, parece que ele contratava só advogados. E hoje ele está no mercado aí, ele compra jogos. É o Rony, aquele que jogou no Fluminense. Sim. Meu parceiro. Meu parceiro, doutor. Você sabe que, então, eu ouvi a história nós jogamos junto. Que ele nunca teve, ele nunca teve empresário. Ele mesmo, ele ia negociar clube, ele contratava um advogado, vou te pagar tanto para você ir lá negociar meu contrato, as cláusulas. Mas aí, o que ele queria, tipo, eu quero por 2 anos, tal, isso aí
Ele que impunha. determinava. Ele que determinava. Então, assim, é livre, né? O Rony, ele O já Rony trouxe hoje está jogo pra trazendo. cá. O Rony que trouxe vários jogos aqui Sim, para sim. Londrina. Cuiabá, ele levou algumas vezes o Flamengo, É. o Palmeiras. Lá em montou- Brasília, ele montou aqueles uma jogos de empresa. Brasília, ele que faz tudo. É, Então, ele montou uma empresa disso daí. Isso. Eu viro Então, e mexe, assim, eu falo com ele, cara meu diferente, parceiro. é um empreendedor, né? É, Um jogador que já... Visão, né, meu? É uma situação bacana da gente trazer o Rony Conversar, né? para a gente falar sobre essa questão que ele faz aí de levar jogo. né? Legal. com certeza. É um cara que sempre foi empreendedor. Sempre foi empreendedor. Então, ele já cuidava da carreira dele. Exatamente. Entendeu? Então, assim, dentro dessa pergunta que você me fez, Uhum. nada impede. Só que o que acontece? O jogador chega lá, o pai não tem informação, o jogador não tem informação. Vai negociar com Que jeito, né? Que Um jeito. tubarãozão lá. Exatamente. o Barãozão. Então, é bom ter um intermediário, né? Ou é bom ter pelo menos um advogado, né? Que oriente. Não, com certeza. Essa parte aí é. Até porque você está falando de futebol, de dinheiro, de um monte de coisa e coisa que a gente não tem domínio técnico. Então é importante ter uma orientação, né? Você sabe que uns 15 anos atrás, quando eu já estava no Rio, uma vez eu recebi um advogado de Porto Alegre me dizendo que tinha um jogador que estava com a proposta do Borussia. Ele mandou a cópia da proposta por fax, era fax ainda, Era né? fax. Era fax, mandou a cópia da proposta por fax e falou que o jogador precisava ir para lá e tal, aquela coisa. E eu fiquei meio assim, falei, tá, mas por que ele não vai e o empresário não... Vamos marcar uma reunião aqui no Rio, então, para a gente conversar com o empresário e tal. Aham. Eu sei que a coisa foi enredando. Era um jogador que tinha passado pela Juventude. Eu chequei na CBF, o jogador tinha realmente passado tudo. Aí eu fiquei desconfiado e falei assim, tem alguma treta nisso aí, não Alguma tá coisa tá legal. errada. Porque ia sobrar um dinheiro muito bom de honorários, Aham. né? Ia sobrar um dinheiro bom pro cara lá, pro cara que estava intermediando também. Eu falei, tem alguma coisa errada aí. Falei, que hora que eu caio no golpe, né? Aí, num determinado momento, o cara falou que estava em Porto Alegre, na Polícia Federal, para pegar o passaporte. E que precisava de R$3.000 para pagar a taxa lá, que tinha que ser em dinheiro. Ah, já. Aí eu falei, é aí que é o golpe, né? Aí eu liguei para um amigo que é advogado em Porto Alegre e falei assim, você conhece alguém na Polícia Federal? Conheço, tal. Tentamos dar um flagrante no cara, não conseguimos, né? Aham. Para minha surpresa, semana passada eu recebi no meu Instagram, uma colega do Rio de Janeiro me chamou e falou, eu vi aqui teu Instagram que você é especialista em direito esportivo. Aí ela trouxe o caso para nós e eu pedi para o meu sócio, eu estava envolvido com esse negócio de recurso, tal, bababá, do esporte. Aí no outro dia ele me ligou, ele falou, Cestário, é aquele golpe que você já me contou, é o mesmo golpe, só que agora mudou o clube, é um outro clube, tal, eles estavam tentando, e ela não era do meio esportivo, advogada, Aham. e aí a mesma coisa, iam pedir um dinheiro para ele fazer o passaporte. Então você vê, até nisso, para enganar advogados, então quer dizer, se você não tiver no ramo certo, Acaba caindo, né? acaba caindo. Acaba caindo. E eles mandam assim a proposta do clube, com o timbre do clube, com tudo. Hoje vem por WhatsApp, né? Não é? O golpista manda mais documento que o próprio Sim, clube, sim, porque sim, o clube às sim, vezes sim. erra, né? O cara faz muito certinho. Faz. Rapaz, Então que são coisa os de louco. cuidados que você tem que ter. Tem que ter, tem que tomar cuidado. É. E com relação a esse um menino que vai fazer o primeiro contrato lá, tal, ele tem o profissional, 16 anos lá. Aham. Existe um valor, tipo salário mínimo, igual existe na vida Sim. civil aí, né? No futebol também existe isso, um valor Existe. mínimo. Não, Segue o mesmo segue o padrão. mesmo. Hoje, existe um estudo que 80% dos jogadores brasileiros ganham de 1 a 3 salários mínimos. Aham, Entendeu? sim. Então, assim, aí depois tem uma outra camada ali que recebe de 3 a 20 salários mínimos, um pouco mais e tal. E aí tem 1% ou menos que é aqueles que jogam em Série A, Série B, no máximo aí, né? Então é muito pouco jogador que recebe. Então, quando eu falo do funil lá, essa é a Sim. ilusão aí, né? A gente fala direto desse funil aqui, né? Fala direto. Todo programa a gente fala, gente, funil é estreito, é difícil, né? E vai ficando pelo caminho as pessoas que às vezes enfrentam uma situação dessa lá de alojamento, ou uma questão de desconhecimento, enfim, né? Falta habilidade mesmo, porque todo mundo acha que dá para ser, mas chega na hora lá, é uma seleção, porque não tem espaço para todo mundo, né? Sim. É uma quantidade mínima de profissionais que a gente consegue absorver, né? Eu advogo muito para os clubes do Norte e Nordeste também, né? E às vezes você vê assim, até tem um amigo que o Alemão deve conhecer, o Ney César, que trabalha nos clubes Sei. lá da região. Treinador, né? Treinador. Aham. Trabalha em vários clubes lá. Aí você vê ele, às vezes ele manda para mim lá a situação de atletas que ganham
Tem atleta que trabalha em outra função e treina meio período e joga e ganha lá um salário mínimo, um salário mínimo e meio e tal. Então, às vezes tem algumas situações para adequar e ele me liga para pedir orientação, como é que faz, como é que segura o jogador. Às vezes o jogador se destaca. Ano passado, na Copa do Brasil, o 4 de julho, acho que de Piripiri, Piauí, eliminou, acho que o Sport, alguma coisa assim. Acho que foi mesmo. O cara fez o gol de cabeça. Ele era zagueiro do clube e trabalhava em outra função, se eu não me engano. Ele era guarda municipal da cidade, um negócio assim. Então, assim, é uma realidade diferente. Diferente. Né? Eu sei de um cara aí que eu não vou falar, mas claro. Que é treinador, né? Tem aí o ganho dele lá, mas está sem receber e tal, e o cara tá trabalhando fora e dando treino para molecada aí, para os jogadores, para o pessoal. E tá hoje num time profissional, né? Então o futebol ele tem dessas malandragens. Onde é que fica essa parte também, doutor? Porque a gente vê, o cara, por exemplo, o alemão treinou o time Nilson Futebol Clube. Ele ficou lá comigo 1 ano. Nesse 1 ano eu paguei só 6 meses de salário para ele. E aí, onde é que rola essa situação? É na questão trabalhista ou no desportivo a gente consegue negociar? Porque eu fiquei devendo lá 6 meses para ele. Tem gente que fica aí 5, 10 anos para receber. Sim, vou te falar. A relação ela é CLT, como eu te falei. O treinador também. Então, o que acontece? Aconteceu de 5 anos para cá. A FIFA sempre teve as comissões disciplinares dela. E o Tribunal Internacional que fica lá na Suíça, né? 5 anos atrás foi criada uma Câmara, a CNRD, Câmara Nacional de Resolução de Disputas, fica dentro da CBF. É um tribunal desportivo que existe, e esse tribunal começou a pegar também causas trabalhistas. Só que lá, por exemplo, algumas questões como a multa de FGTS, o FGTS você não pode exigir nela, mas os outros direitos contratados, você pode exigir todos. Qual que é a vantagem? Por exemplo, eu fiz a defesa de alguns clubes que o treinador e sua comissão técnica toda preferiu entrar na CNRD do que na Justiça do Trabalho. Então, por exemplo, por quê? Porque na Justiça do Trabalho, o que acontece? Hoje existem esses atos trabalhistas que a gente chama. Sim. Já devem ter ouvido falar. Já. O que é um ato trabalhista? Eu reúno todos os meus processos. Por exemplo, na época do Londrina, eu tentei fazer um ato trabalhista aqui. A gente tinha em torno de 130 ações trabalhistas. Você vai para uma vara só de execução, né? E você fixa ali todos os processos do Londrina, vamos dizer assim. Você meio que fala, eu devo isso aqui, eu quero resolver. Isso, eu quero pagar. Aí você negocia com o tribunal e fala, eu quero pagar 20%. Porque o que acontecia na minha época, por exemplo, que eu fui presidente? Toda a receita ela era penhorada, toda. Você não conseguia... Uma vez eu fui buscar um cheque na CBF da Copa do Brasil, a gente participou, eliminou o Goiás na primeira fase, depois jogamos com o Cruzeiro, ganhamos aqui e fomos... Aí fui pegar o cheque lá na CBF, primeiro porque não podia depositar na conta, cheguei lá, tinha 3 penhoras. Aí eu fui com a roupa do corpo, eu ia pegar o cheque e voltar, né? Fui com a roupa do corpo, cheguei lá, aí fui assaltado no caminho da CBF, que era ali ainda na Rua da Ajuda, não sei se era bem no centro, movimentado, fui assaltado. Aí eu tive que resolver aquela questão, fiz um acordo, paguei 30% para os caras, falei, me libera, eu te pago 30% do valor, tal. Fiquei lá 5 dias, tive que comprar roupa, aquela coisa toda, né? Não é para qualquer um, né? Não é. Não é para amador. Não é para amador, não é. E assim, aí você fica lá, aí escritório aqui e tal. Então o que acontece? Aí você, esses atos trabalhistas, ele é assim, você entra numa fila. Eu tenho um cliente que foi treinador aqui no Londrina, recentemente faz o quê? 1 ano e pouco, ele passou as ações dele nos clubes lá do Nordeste, porque o advogado dele faleceu, ele passou para mim. E ele está na fila do ato. Só que é o seguinte, os clubes que devem para ele disputam de vez em quando a Copa do Brasil, não é toda hora que disputa. Então aí, quando disputa, tem dinheiro. Entendi. Mas, por exemplo, vai disputar o Campeonato Paraibano, não tem dinheiro. Né? Não tem de onde tirar. Não tem de onde tirar. Aí é renda, tal, bababá. Então, assim, aí ele está numa fila para receber. E essa fila, às vezes, demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Então, assim... Mas é seguro, caiu o dinheiro lá, já vai direto. Mas vai para a fila, ele vai ser destinado. Então, esse ato trabalhista, ele vai destinando conforme a ordem, conforme o valor, depende do acordo que se faz.
Não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, o ato trabalhista do Vasco caiu. O ato trabalhista do Vasco vivia caindo porque o Vasco não cumpria. Então, assim, hoje modificou com a questão da SAF, lá 777 e tal. Mas ainda assim, eu tenho uma ação trabalhista de um goleiro que foi de seleção brasileira lá, que está lá parado, por quê? Porque agora ele entrou nessa recuperação judicial. Aí está lá na fila. Entendi. Entendeu? E o que acontece com a CNRD? A CNRD é um tribunal, assim, a CNRD não tem nem CNPJ, para você ter uma ideia. Ela é dentro da CBF. É um tribunal administrativo. Né? Então, por exemplo, só que ela pode aplicar a pena de advertência, multa, perda de pontos, evitar de registrar jogador. Né? Tudo isso em prol do processo. Em prol do processo. Então, assim, ela é vantajosa. Então, por exemplo, em 2 anos, esses atletas que eu falei para você, comissão técnica, tal, acabou recebendo, parcelado, aí conseguimos parcelar lá, porque o clube não tinha condição de saldar à vista, porque o clube ia ser proibido de registrar jogador. Sim. Então, assim, esse tribunal aqui, administrativo, apesar de você ter uma perda, por exemplo, do FGTS, mas aí você pode entrar com a trabalhista e cobrar o FGTS no outra ação. Em paralelo. Hein? Paralelo. Nada a gente impede. Entendi. Então, isso aqui veio para facilitar. Aí vem naquele caso que eu falei para você daquela audiência do começo, que queriam fazer lá com base na lei civil e tal. Então, aí falar, opa, peraí, se eu entrei aqui é porque eu quero ter uma... Eu não sou um credor comum. Sim, com certeza. Eu quero ter uma vantagem. E o clube que deve, vou falar aqui, eu falo para você que eu vivi isso no Paysandu. Tinha um presidente lá que estava 4 meses de salário atrasado e ele conseguia mostrar que estava em dia. Eu não sei como, porque o Rob, ele ia falar que estava em dia, né? Que ele estava em dia por causa disso, daquilo. Aí o Rob Gol falava assim, sim, presidente, sim, esse mesmo. Ele falava assim, sim, presidente, está em dia, mas cadê o dinheiro? Tá em dia Não, que mas senhor o me dinheiro, paga. por causa disso, daquilo, então era o mês tal, eu estou pagando, então, mas você está pagando, mas cadê o dinheiro? Minha conta não tá, né? Exatamente, porque assim, né, doutor, o cara trabalha. Sim. E tem outra coisa que eu acho pior ainda. O cara fala, não, o salário está em dia, o direito de imagem que está atrasado. Isso. O direito de imagem é salário do cara que ele faz de uma forma diferente para receber, mas é o salário que o jogador Para recebe. tributar menos, né? Para tributar menos, ele paga o direito de imagem para tributar menos. Ele fala, não, o salário está em dia, o direito de imagem que está atrasado. Como que se o direito de imagem não fosse o direito do jogador de receber? Sim. E aí ele fica 3, Ele 4, conta com 5, aquele 6 qualquer meses, remuneração. 7 meses de salário atrasado. O que eu, Entendeu? Não. Agora, qual que é a punição que pode ter? O que o atleta ele pode fazer nesse caso aí? se não for, eu acho que hoje eu recomendaria entrar na CNRD, em primeiro lugar, que é mais célere, vai ser mais rápido. Mas aí a gente tem também, Alemão, por outro lado, aquelas ações milionárias. Por exemplo, o clube sabe que não vai pagar, aí se compromete lá e põe uma multa enorme, né, no contrato. Então, às vezes você vê aí, que nem você vê que os clubes devedores, às vezes tem clube que deve para um jogador que às vezes fez 6 partidas para um clube de futebol, deve 1 milhão, 1,5 milhão e tal. Por quê? Porque o cara fez um contrato bem feito, Bom pra ele, né? bom para ele, jogou lá meia dúzia de partida, foi demitido e aí tem um monte para receber. E tem jogador que tem assim, tem uma carteira né? Entendi. É claro que às vezes ele não vai receber rapidamente, mas ele tem lá uma carteira que a aposentadoria dele está garantida. Está entrando dinheiro sempre. Está entrando dinheiro sempre, né? Então, assim, a gente vê, às vezes, esses treinadores que... A gente tinha uma época aí que falavam que, por exemplo, um treinador, o Luxemburgo, tinha acordos, né? 4, 5, 6 clubes que ele recebia. Recebendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Parcelado de um de outro. Quando eu fui advogado do Vasco, por exemplo, você pegava lá as questões trabalhistas do Vasco, tinha jogador que já tinha parado de jogar há 10 anos que estava recebendo ainda, entendeu? 8 anos, 7 anos, e o cara, Beleza, né, meu? e o cara recebendo. Então, assim, Mas isso não é erro do próprio clube? é total do clube. Total do clube. Total do Porque o clube. jogador ele está Claro. prestando serviço e o contrato que foi ver. Quem fez o contrato foi o clube, né? Claro, E aceitou claro, o contrato claro, daquela forma. claro. Né? Eu sempre fui advogado pro lado do patrão, né? Então, o pessoal fala assim, ganhou muito dinheiro. Eu falo, não, quem ganha dinheiro é quem está do lado do empregado, porque as ações É milionárias... o Flávio, nosso amigo Flávio Petrillo, ele tá pro lado do empregado. Eu Você falo... tá rico, o Flávio tá rico, rapaz. Eu falo pro Flávio. E quem está do lado do patrão, porque o patrão sempre chora, né? Sempre. Nossa, Tá difícil. tá né? difícil. Eu já tive um caso que eu consegui manter o clube numa determinada série do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil,
E aí o cara fala assim, pô, doutor, mas vai cobrar tudo isso, tal, blá, blá, blá. Eu falo, cara, eu tô te dando dinheiro, porque eu tô te mantendo na Série B, na Copa do Brasil, tal. E aí você vê, aí depois você vai ver um jogador que entra com a trabalhista contra esse clube, ou na CNRD, que no meu caso eu não faço trabalhista, eu faço CNRD. Aí você vê lá, o cara ganha, um jogador assim, médio para baixo, ganha o que o advogado, às vezes, para fazer várias causas daquela, não consegue. E o clube chora, né? Então, assim, mas isso é uma questão de mercado também. É a valorização do profissional. Aí entram várias questões que eu também não posso reclamar, não. O senhor estava falando aqui para nós do caso que o senhor está agora, né? Recentemente. Acho que vai ser legal a gente ouvir isso daí dele, né? Que é o caso do Vasco Sport. O Vasco tem possibilidade de voltar para a série B ainda ou não tem nada a ver isso? Não, porque assim, o que aconteceu ali? O julgamento foi o seguinte, artigo 205 fala que você dá causa para interromper a partida. Na minha visão, o artigo 205 foi criado para quê? Os casos de cai-cai e o time falar assim, ó, aconteceu alguma coisa lá, o time falar, vou tirar meu time de campo. O árbitro está roubando, eu tive uma confusão com a polícia, eu tive um caso que teve isso. Os jogadores foram reclamar com o Bandeira e foram partir para cima da agressão do Bandeira. A polícia entrou para proteger o Bandeira, os caras foram para cima da polícia. Aí a polícia tacou spray de pimenta nos jogadores. O time pegou e foi embora. Foi embora. E aí faltavam 10 minutos e o outro time tinha acabado de empatar o jogo. Podia virar. Podia virar. Né? E o time foi embora. E aí, então, quer dizer, nesses tipos de caso, é que o artigo 205, na minha visão, foi programado. Aí nós tivemos ali, no Sport Vasco, o quê? O Vasco não podia perder, porque o Sport chegava na mesma pontuação que ele. O Vasco jogando mal. Aí, na minha interpretação, teve um VAR ali, que um árbitro de Copa do Mundo, para mim, eu acho que ele errou, porque não poderia... Ele está convicto, ele está no lance. Não é lance de interpretação do árbitro. Não é lance para o VAR chamar. Outro. A gente sabe que quando o VAR chama para lance de pênalti, 98% pra mudar a opinião ele vai mudar a opinião do cara. Né? Exatamente. Então, mas tudo bem. Aí ficou ali. Aí teve aquela situação, a torcida invadiu o campo. Né? Invadiu o campo. A gente tem um vídeo ali de 32 segundos que a polícia fez, que a polícia consegue evacuar o campo. Depois teve um fortão lá no meio do campo que invadiu, que os próprios jogadores do esporte seguraram ele e tal, blá, blá, blá. E o que aconteceu? Na minha visão, né? Essa é a minha... O Vasco vai para o vestiário e não volta mais. Aí quem tem a vantagem desportiva, no caso? Foi o Sport ou foi o Vasco? O Vasco, né? Que não podia perder o jogo Não podia perder o jogo. O Raniel tinha sido expulso. Ou seja, acabou de tomar, sofreu um empate. O Vasco tinha empatado com o Raniel, mas o Raniel foi expulso. Aí ia ter 8 minutos ainda para se jogar. O Vasco com um jogador a menos, pressão e tal. Então, quer dizer, a vantagem desportiva, nesse caso, foi do Vasco, não foi do Sport. Sim. Porque o Sport quis paralisar o jogo? Não quis. Sim. Ele queria jogar. Tanto que o chefe do policiamento chega para o árbitro, que é o Klaus, que está na Copa, né, e fala, ó, eu dou condições para o jogo continuar, os 8, 10 minutos que faltam. Então, assim, aí entra essa questão. Aí o Vasco ganhou os 2 pontos pela vitória, né? Eles consideram que o Vasco ganha mais 2 pontos e o Sport perde aquele ponto que ele tinha conquistado no empate. Só que a gente, quando o processo veio para minha mão, o julgamento ia ser antes da rodada final e jogava Vasco e Ituano. O Sport tinha uma chance lá de golear o Vila por 5-6-0. O Bahia podia perder para o CRB ainda também, então o Sport tinha uma mínima chance. A gente fez uma notícia de infração, a princípio, com um jogador do Vasco que agrediu o pessoal lá do Sport e também da confusão que o Vasco ajudou a participar. E o primeiro procurador não tinha denunciado o Vasco nesses artigos. Aí o que aconteceu? Eu consegui adiar o primeiro julgamento. Quando eu consegui adiar o primeiro julgamento, houve uma grita geral, porque falou, mas por quê? Por quê? Se julga aquilo lá antes, o que aconteceu? O tapetão ia entrar, o que eles chamam de tapetão, ia entrar em campo. Eles podiam ter o mesmo resultado que teve, o Vasco ganhar os 2 pontos, e o Vasco jogar em Itu já tranquilo, né? Tranquilo. E isso poderia gerar alguma coisa até dentro de campo com os jogadores, né? E uma instabilidade. Então, eu achei melhor ter julgado depois. Então,
agora vai se decidir, o Vasco já subiu mesmo em campo. Então essa questão, mesmo que ele volte a perder esses 2 pontos, não altera alterar, nada, né? desculpa. Não vai alterar. Não altera. É. Não muda nada. Mas, só uma parte que eu peguei aí, que eu acho que tem que parabenizar, então, ali o pessoal da polícia, né? Porque eles conseguiram liberar o campo em 32 segundos, foi no Eu período tenho o do vídeo aqui, ali. depois eu vou mostrar para vocês. É muito rápido. É muito rápido, muito rápido. É? Mas é uma pena, né, Nilson? É uma o que pena, aconteceu, um né? absurdo, Porque né? Não, eu até comentando aqui com o doutor, né? O jogador do Vasco, ele cobrou o pênalti e ele colocou a mão no ouvido, né? Fez com a Aham. torcida. Foi comemorar, né? Comemorar. Então, talvez existiu uma rixa ali dele com a torcida e a torcida se inflamou. Foi. Mas, na minha opinião, ele não fez nada demais. Não, Não precisava ter feito? Não precisava. Mas também... a reação o é cara- totalmente desproporcional. Totalmente desproporcional para a ação desproporcional. que ele teve, né, doutor? Realmente, né? Isso é de claro. fato. Senão fica chato também o futebol, né? Senão fica, não pode né? fazer nada também. Rapaz, acho que o caso mais emblemático que teve foi a tirada a imitação do porco do Viola, né? Ah, é. Sim, A imitação do porco do Viola, que é naquele gol que ele fez lá contra o Palmeiras, foi uma coisa sensacional. 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 Não teve nenhum tipo de agressão, né? Foi uma coisa. E o Paulo Nunes que E tirava. a reação daquilo lá, eu lembro, Alemão, desculpa te interromper, mas me dói até hoje. Que a reação serviu de daquilo lá motivação. foi o Luxemburgo fez os caras do Palmeiras assistir a semana inteira o vídeo do Viola, cara, imitando o porco. Os caras entraram querendo acabar com o Corinthians. E acabaram. Acabaram. Mas foi uma cena muito interessante, criativa, né? A questão do Era Paulo, legal pra a caramba. questão do Paulo Nunes tirava lá a máscara do porco e colocava, tirava a fita da tiazinha, tiazinha feiticeira, não sei das quantas lá. Ele imitava um monte de... Assim, O futebol ficou assim. acho que, era que legal, coisa né, mais legal, mas assim, não tem maldade, não tem perigo, não faz mal para ninguém. Então acho que perdeu um pouquinho isso, não perdeu. Eu acho ruim, desculpa, doutor, que eu acho ruim quando vai a comemoração, onde é que ela tá errada? Tem um exemplo do Diego comemorando um gol no Morumbi em cima do brasão do São Paulo. Ali, aí não, né? Com certeza. Aí ele já fugiu, ele Desrespeito. lá e comemorar também, mas pulando em cima do brasão do clube, aí eu já acho que é um desrespeito muito grande. Muito Então, grande. tem limite também para as coisas, mas essas coisas que a gente comentou que são bacanas pra caramba. Eu tive é legal um demais. caso desse no Recife, semifinal da Copa do Nordeste, Santa e Sport. No primeiro jogo na ilha, o jogador do Santa faz o gol e vai lá no escudo do Sport, fica pisoteando e chutando e tal. Blá, blá, blá. Aquilo gerou uma revolta, assim, né? Aí o segundo jogo foi no Arruda. Aí o Sport devolveu e com juros e correção. Foi 3-0 daí. E aí, só que o jogo virou uma confusão. Aí Imagina. aí virou porradaria, tudo, tal. E foi parar os dois no tribunal, né? Desnecessário. Então, desnecessário. Né? Desnecessário. Então, assim, mas a gente vê, né, lembra dessas épocas aí, o Serginho Chulapa fazia aposta com o Leão, faziam apostas. Então, assim, era um negócio. O Túlio Maravilha promovia muito jogo. Acho que é No o Rio de maior Janeiro, de todos, o Túlio. No Rio né? de Janeiro eles Esquisito. promoviam muitos jogos também, né? Assim, hoje em dia não pode fazer nada, né? Não tem. Isso mesmo. Mas evoluiu, né? A coisa evoluiu. E recentemente eu fiz um caso de racismo. Aí eu sou do tempo que eu ia no estádio do Café, ficava lá embaixo. A gente comprava aquele saci, aquele Saquinho de suquinho, né? ficava jogando lá nos treinadores adversários, ficava xingando, falando um monte de coisa. Mas era ali um momento de. Só que isso acabou, né? Isso não pode mais. Eu já levei. Isso eu acho que realmente, né, doutor? Eu Não, acho com que isso daí- certeza. Já levei muito que banho eu ali. acabei entrando por causa da comemoração do Sim, jogador sim, do sim. Vasco, que levou uma reação muito ruim da equipe do esporte. Eu acho que esse tipo de ação, de comemoração, isso aí, na minha opinião, não tem nada a ver. Né? Mostrar genitais, mostrar dedo para a sim. torcida. Sim. Aí eu acho que provocação, realmente tem que ser punido. Né? Agora, você botar a mão no ouvido, você chamar. Fala aí agora, né? Vocês estão falando, o cara, e eu vou falar uma coisa para você, doutor. Eu já tive reação assim. Tem coisa melhor, né? Que você poder dar Rapaz, uma. você está dentro do campo, é de verdade, eu já tive imagino. reação assim. Você está dentro do campo, e aí, por que a torcida pega no teu pé? Porque tem alguma coisa que eles, ou você está trazendo prejuízo para eles, porque Sim, você está jogando bem, alguma coisa que você provoca.
E você tá ali jogando e tá aquela xingação, aquele negócio, e você tá ouvindo aquilo. Na hora que você faz o gol, parece que você fala assim, agora, né? Porque o gol é o ápice, né? O gol é o ápice do futebol, né? E aí você acaba realmente tendo essa reação, né? De, às vezes, botar a mão no ouvido. Aí, pô, fala agora, falando, fala agora, né? Que eu acho que, né? Eu acho que é válido. Isso daí, né? Eu acho que que saber, né? tudo que não tem o desrespeito, igual você falou, genitália, o dedo do meio, aí já é uma coisa mais provocativa, mais assim, né? Né? Mas eu acho que o resto é válido, eu acho que faz parte. Faz parte. Ó, a gente caminhando para o final aqui, né, Lemão? Até já dizendo para o senhor que a gente vai precisar de mais uns 8 programas aí para poder falar sobre tudo. Mas eu gostaria de entrar num assunto bem rapidinho aqui, Lemão, que é sobre essa questão da SAF, né? Que todo mundo fala SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, né? Isso. Mas o que é a SAF, na verdade? Como que ela pode, de fato, contribuir? O clube deixa de existir? Como é que é isso aí, basicamente? Não, o clube não deixa de existir, né? O clube continua existindo e ele vai negociar com um possível investidor. O que é? Sociedade Anônima do Futebol. Ele vai virar o quê? Ele vai precisar de um... É como se fosse você montar uma empresa aqui, a sua empresa é limitada. E você abrir o teu capital para uma sociedade, né? Uma SA. Aí o que você vai fazer? Você vai trazer um investidor aqui para dentro da sua empresa. No futebol é a mesma coisa. E aí a lei veio para o quê? Para beneficiar o quê? Que os investidores cheguem aqui. Só que para o investidor chegar, por exemplo, 90% dos nossos clubes não tem uma saúde financeira boa. Então o cara não vai... Que nem os caras falam que o Ronaldo pagou super barato e não é só o Ronaldo. Existe um grupo de né? Ele é o cara de frente que dá visibilidade e traz assim, ó. Que é a imagem dele. A imagem dele. A imagem dele. Vai trazer investidor. Um monte, pode ter certeza. E o Ronaldo tem um dedo que é onde ele põe a mão, vira ouro. Né? Ele tem credibilidade. Merece tudo. Exatamente. Tudo. Então, assim, dizem até que ele não entrou com todo o dinheiro. Então, que os investidores que vêm por trás dele, que entraram com o resto do dinheiro, alguma parte do dinheiro. Mas é a imagem dele. Aí o que ele vai fazer? A SAF vai controlar essas contas, e aí eu acho que a lei é um pouco favorável aos clubes em relação a isso, e em detrimento dos credores, porque tem que se adequar ali ao que está na lei. E assim, são pagamentos em 10 anos, tem uma série de requisitos que tem ali na lei. Só que ela libera a questão, por exemplo, de você poder investir naquele clube sem você ter o problema de falar assim, ó, não, já tem, inclusive, decisões aqui no Brasil, reclamações trabalhistas, que estão incluindo a SAF no polo passivo também. E tem juiz que está dando. Então está tendo uma grande discussão nisso. Aí a SAF fala, peraí, eu não quero pagar isso aqui não. Sim. Eu não sou responsável. E tem juiz que fala, não, você é solidário, devedor solidário. Né? Então, assim, mas a SAF ela veio para quê? Para poder você chegar e ter o capital para liberar. O Botafogo, do Rio, é um grande exemplo. Tem um investidor, né? Chegou e tal. A gente tem um modelo um pouco diferente, que é o RB Bragantino, que é um clube que no mundo todo ele tem acho que 4 ou 5 clubes, um nos Estados Unidos, um na Áustria, que é o original e tal. Então, assim, ali é um modelo diferente, que ele vai investir, mas não precisou, porque o próprio Bragantino já era um clube, assim, não era um clube que era endividado, não era um clube que tinha vários problemas. Então é uma gestão um pouco diferente. Mas na SAF é para você poder, que nem o Londrina aprovou a SAF recentemente, né? Sim. Eu fui lá, votei como membro do conselho, votei favorável à SAF, para poder trazer o investidor. Então, a partir do momento que o investidor chega, o Londrina vai continuar tendo um percentual da SAF, inclusive, e aí vai dele negociar com esses investidores. Certo. É mais ou menos o que ele já faz com a SM Sports? Mais ou menos, só que ali é um contrato de gestão, né? De gestão. Mas não acaba. A SM Sports ela não entra mais ou menos? Sim. Porque ela passa uma parte para o Londrina e ela administra o resto, isso, não é isso? Ela administra o resto. Só que ali, inclusive, ela fica do passivo trabalhista, é tudo ela que cuida, né? Então, assim, se você tiver um investidor e chegar aqui e falar assim, não, eu vou investir no Londrina, vou comprar o Londrina aqui, o valuation, que eles falam que é o valor, o Londrina foi avaliado em torno de 35, 40 milhões, né? Então, se chegar um investidor aí e falar, eu quero, a Londrina vai negociar, o Londrina vai falar, olha, o meu brasão não pode modificar, vocês não podem tirar a rama do café, não pode modificar, o Londrina Esporte Clube pode ser, Londrina Esporte Clube
Biribinha, pode ser, tudo bem, mas o Londrina Esporte Clube tem que Tem que manter. permanecer. Então você vai fazer algumas negociações com os investidores que você vai manter pelo menos as cores do Londrina. A Não quero identidade ali, né? você vai manter a entidade, Entendi. entendeu? Mas pode manter e não pode. Assim como, como a Red Bull mudou tudo do Bragantino. Sim, pode e não vai, pode. Vai de acordo com Vai o de clube. acordo. Então, por exemplo, se vier uma SAF aqui no Londrina Aham. e a diretoria do Londrina acerte que eles podem mudar o brasão, que eles podem mudar o que eles quiser, está dentro do, dentro do processo. Está dentro. Natural. Está dentro do processo. A SAF passa a explorar o que, então, do clube, num caso desse? Se ele remodelar tudo, ele vai usar o histórico só que o Londrina tem já nas federações? O que que é o, vamos dizer assim, por que que o valuation, muita gente falou que o valuation do Londrina está baixo. Mas o que que o Londrina tem? Antigamente tinha sede lá que foi vendida para pagar as trabalhistas, né? Então não tem mais. Então patrimônio, o que que o Londrina tem? A sua história. Basicamente, né, a sua história, que é uma história bonita de poucos anos, mas é uma história bonita. Aí tem a camisa, a tradição, por exemplo, se mudar o nome, não é mais Londrina, né? Eu não quero o nome da minha cidade, levo o nome da cidade. Por causa da torcida, por causa então, assim, o valuation, estou na Série B, né? Uhum. Isso é um patrimônio hoje. Sim, sem dúvida. com certeza. Porque para você chegar numa Série B, o Bragantino, o que que ele fez? Ele era aquele outro clube, eles tentaram chegar na 4ª divisão de São Paulo e tentar subir, e no Brasil também, que é um outro clube lá de São Paulo também. Eles tentaram, em campo, subir. Que eles é de Indaiatuba, né? De onde que eles mas eles tentaram. Eu não estou lembrado o nome do clube aqui eles agora. estavam lá e depois eles vieram. Esse outro clube até existe hoje ainda. Existe? Só que eles estavam tentando subir em campo, na série, principalmente na série no brasileiro. Isso. Só que eles não saíram da Série D, não conseguiam sair da Série D. É difícil, né, meu? Porque é difícil. Aí o que eles fizeram? Vamos comprar logo um que está na B aqui. Entendi, é para acelerar um processo ali. Acelerar o processo, entendeu? A vantagem da SAF é que ela, vamos dizer assim, legalmente, ela dá uma estancada nessas questões de prejuízos federativos que não vão ocorrer, porque é como se fosse assim, beleza, existe um passado que é devedor. Vai ser negociado. Isso vai ser negociado, mas daqui para frente começa-se vida nova a partir dessa e eu vou investir aqui. Isso. E eu vou investir um capital. Isso. É interessante. É para um clube que está em situação... Algumas pessoas criticam, por exemplo... Foi a intervenção que foi feita aqui no Londrina, né? Por isso que eu falo que a intervenção do Londrina foi muito próximo. O gestor chegou, daqui para frente você toca, daqui para trás o dinheiro que vai entrando vai pagando, mais ou menos. Vai se acertando. Eu, por exemplo, eu era sócio remido do Londrina, né? Eu comprei lá naquela época que lançaram aqueles 5 mil títulos remidos. Meu pai também. Eu comprei. Aí virou nada, né? Porque eu tenho direito a alguma coisa? Eu podia ter contestado na época como sócio. Mas assim, eu falei, não, eu quero o bem do Londrina, que o Londrina, né, vai pra frente. O telefone era comprado, doutor, todo mundo Meu pai alugava telefone. E valia muito dinheiro, hein? Valia muito dinheiro, valia. Meu pai linha telefônica. Tinha gente que alugava. 10 linhas telefônicas. Era investimento. De repente, como as coisas mudam, né? Vão evoluindo. Então, assim, então essa modernidade... Eu lembro quando eu entrei para advogar no Londrina, na época do Caldarelli. E já estava no finzinho da gestão dele ali, logo depois ele saiu. Eu lembro que a SAL, Sociedade de Amigos do Londrina, fez uma proposta para o Londrina, e eu, como advogado do Londrina, eu avaliei, eu era novo, eu tinha bem mais jovem, em 96 isso, e eu avaliei e falei assim, não, esse contrato aqui, Londrina tá louco. Tá louco, né, de assinar um negócio desse aqui. Aí eu fui criticado pra caramba, cortaram uma entrevista que eu estava dando no ar, tal, assim. Mas eu entendo, é a paixão do pessoal, mas assim, você como profissional da área, você tem que defender os interesses do lado que você está. Sim, claro. Então, assim, só que as coisas vão modernizando, tal. Eu vejo hoje, por exemplo, o pessoal criticando que o Malucelli quer colocar o CT no negócio quando ele vai negociar o Londrina. Mas ele está certo, porque se a pessoa for comprar, ela já vai comprar uma estrutura pronta, né? Sim. Pronta. Então, assim, acho que tem que entrar mesmo. Mas você pode partir do zero e fazer uma também? Pode. Mas ali você tem uma... Poxa, é um dos melhores CTs que eu conheço, de todos que eu conheço. Não, ali é então, fantástico. Assim, E outra, né? Se ele não vender isso aí, vai fazer o quê com aquilo ali depois? Vira um elefante branco para ele, porque ele tá formatadinho para ser um CT mesmo, né? Então... é difícil você transformar num hotel, alguma coisa, é difícil. Vai ter dificuldade, né? Vai. Dificuldade. Que legal, hein, Alemão? Bom demais, que papo bom, Nilson. Mas, como que os caras têm que... Tem que dar o like, tem que curtir lá, tem que se inscrever, compartilhar, né? Aproveitar. E nós vamos fazer um corte dessa parte da SAF aqui para colocar aí também para o pessoal poder compartilhar bastante.
Daí fica um vídeo bacana aí para Olha, vocês compartilharem. Peço autorização já para divulgar depois no meu Instagram, pedir para o pessoal assistir. Desde já. E curtir lá e se né, dar o like. Dá um like. Exatamente. Compartilhar. Falar no Curso, né? Isso que eu ia perguntar. O curso que o senhor falou, que ia comentar aí sobre o curso. Sim, eu tenho um curso na internet que é para quem está iniciando, quer iniciar ou ter noções básicas de STJD, de como funciona, de tudo isso aí. Então, assim, é para o estudante de direito que quer, de repente, ir para a linha esportiva, é para o profissional de educação física, treinadores e tal. São questões, assim, do contrato do dia a dia, como fazer, do CEO do clube e tal. Então, assim, a gente tem um curso na internet que é Cestário ADV. Você entra lá, você põe curso Cestário ADV. Você vai achar lá esse curso, vai para um link, ele vai ser direcionado. Nós vamos achar e vamos colocar aí, né, Tiagão? Nós vamos achar e vamos deixar disponível aí. E aí você pode entrar, qualquer coisa me chama no Instagram, a gente negocia. Sim. Tá baratinho, tá bem acessível, assim. Então, são lá, acho que 12 módulos que tem. Entendi. Bacana, A gente legal. pode... Tudo online. Tudo online, tudo online. O cara faz onde quiser, da hora que quiser, no tempo que quiser. No tempo que quiser, assiste quantas vezes quiser. Fantástico. Pode voltar. O digital nesse Muito ponto bom. Digital é demais, né? É muito bom, né? Eles levando informação, né? Legal. Outra coisa, né? Outro mundo. Eu, principalmente, que sou mais antigo aqui, às vezes eu tenho os advogados mais novos que fazem tudo pelo computador, né? Eu tenho que imprimir, porque para mim, se não tiver o papel... É ruim de ler, né? É ruim de ler. Eu falo, não, eu tenho que ler no papel. Mas para que tanto papel? Eu falo, eu fui criado assim. Né? Eu comecei a advogar na máquina de escrever, então... Fax. O fax. Rapaz, A FIFA até 8 anos atrás aí era fax, né? eu conheço um clube que tem um monte de título de fax aí. Não vou nem falar qual que é, porque eu não gosto dele. Mas aí eu acho que eu vou te contestar. Não tem os títulos do fax ou tem os títulos de verdade? Não. Deixa pra lá. Gente, foi muito bom. Muito obrigado aí pela oportunidade. Que isso. E a gente fica aberto aí agora que a gente está ficando mais em Londrina até do que no Rio. Muito bom. Ficamos aí à disposição de vocês, né? Doutor Cestário, olha, foi tá sendo aqui, né, pra gente ainda, né? Um programa muito bacana. Tem muita coisa ainda pra gente conversar, né, Alemão? Certeza. Muito. Da listinha que a gente fez aqui, ficou metade pelo caminho, porque uma coisa foi puxando outra. E certamente a gente vai remarcar, mas muito obrigado. A conversa é muito esclarecedora, de uma forma muito tranquila, fácil para quem está acompanhando poder entender, né? Então, certamente a gente vai incomodar mais um pouquinho, chamando para mais algumas oportunidades. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme. Prazer enorme, doutor. Muito obrigado mesmo, tá bom? Pela sua disponibilidade aqui com a gente. E nós vamos trazer, né? Eu tenho outras coisas que eu tinha notado aqui, que eu acabei nem perguntando, porque ia alongar demais, mas em outra oportunidade a gente vai estar falando. Com certeza. Muito obrigado. Não vai faltar oportunidade. Fica de olho aí, se não se inscreveu, por isso tem que se inscrever e ativar o sininho, porque a próxima vez que o Dr. Cestário estiver aqui, você recebe a notificação e já sabe, né, Alemão? Exatamente. Beleza? É isso aí. Valeu. Abraço, viu? Até mais. Tchau, tchau.